Você conseguiu as entrevistas, então, através de LinkedIn ou abordagem presencial que tu fez? Os conheço, dois? Eu fiz os dois. Mas assim, a história da abordagem presencial, ela surge mais como essa medida de fé, né? Tipo, eu ia casar 10 de fevereiro. Final de novembro eu não tinha emprego ainda. Então, tipo assim, ela surge como, tipo assim, uma experiência de fé. Tipo, era o Gabriel, cara, acreditando que ele ia entrar lá e, tipo, confiando em Deus, acreditando que isso ia fazer diferença, entendeu? E aí, nesse dia, numa segunda-feira eu entro presencialmente, na terça-feira eu passo nas entrevistas todas que estavam várias atrasadas. Faço a entrevista. Você fez elas online? Fiz elas online. Tá. Via Teams? Via Teams, isso é importante. Hoje, raramente o banco vai pedir uma entrevista presencial, são entrevistas no Teams, são qualificatórios. E assim, você vai sabendo, né? Vai chegando no e-mail, você tem sites como o Gup, por exemplo, que vai aparecer na linha de trajetória da sua entrevista, tipo, ó, você passou dessa fase, se caminhando para a segunda fase, entendeu? Mas vou te dar um exemplo. O Itaú, quando o gestor posta uma vaga no LinkedIn dele, ele bota um e-mail ou mandar o currículo para ele no direct. E às vezes a pessoa só se inscreve na vaga no Gup só quando vai para admissão. Ou tem gente que acha a vaga no Gup, sei lá, o Brasil todo se inscreve. Você foi chamado na entrevista através do Gup? Não, eu fui chamado na entrevista porque mandou o currículo por e-mail. Eu mandei currículo por e-mail. Aí entendeu? O Gup foi depois. O Gup foi depois, já no processo já que eu tava já entrando na entrevista, entendeu? Entendi. Quando o próprio avaliador viu e falou assim, ó, pode colocar. Então, tipo assim, passou o meu currículo. Aí te dá um código da vaga, não é isso? Eles me dão um código que você pode ir acessando constantemente dentro do aplicativo, vendo qual o nível que você tá. Até que aparece lá, tipo, aprovado se ninguém te mandar mensagem. Se ninguém te mandar mensagem antes. E aí eu passo nessa entrevista, na outra semana seguinte. Com o gestor? Com o gestor. Nessa entrevista do gestor, foi uma entrevista bem interessante, porque eu fiz uma entrevista com 3 pessoas, uma pessoa era caixa de mercado. Ou seja, os concorrentes. Os concorrentes. Um era caixa de mercado, eu já fiz entrevista com mecânico, eu já fiz entrevista com secretária, já fiz entrevista com pessoas que, cara, trabalham... Ou seja, qualquer um pode, gente. Qualquer um pode, ou seja, profissões distintas que não tem nada a ver até com o banco, né? Pessoas que estão tentando. E aí, tipo assim, as pessoas muito nervosas e eu, tipo assim, já tinha estudado, cara, isso é importante. Vão no site dos bancos, vejam a cultura, vejam qual é a ética do banco agora, qual é a cultura que o banco tá procurando agora, qual é o perfil que o profissional tá procurando. Vejam o encarreiramento, isso é muito importante. Ver quais são as funções. Por exemplo, o estagiário, na grande maioria, trabalha com as linhas de crédito do banco, entendeu? Consignado, crediário, essas linhas como um todo. Ou seja, se for fazer uma entrevista para estagiário do Itaú, pesquisa o que ele faz, né? Entendeu? É o mínimo. Pesquisa, exatamente. Por exemplo, eu fiz entrevista do Bradesco. O Bradesco, ele passa um questionáriozinho e você responde ele. Por exemplo, foi uma das entrevistas que eu fiz do Bradesco. Eu fiz essa entrevista. Tu se inscreveu e depois fez os testes online, né? Eu fiz os testes online, entendeu? E isso foi até uma coisa que eu errei, porque eu fiz bem no início essa entrevista. Eu fiz bem no início essa qualificação e eu deveria ter me preparado melhor. Então, tipo, só pra vocês saberem, tipo, cara, se prepare, entendeu? Às vezes a gente tem... Na minha primeira entrevista, eu lembro que eu brinquei assim com a minha noiva. Pô, essa aqui é a primeira, eu não vou passar. Eu sei que eu não vou passar na primeira. E, surpreendentemente, eu fui pra segunda fase. Na primeira entrevista do Itaú? Na primeira entrevista. Eu fui pra segunda fase, entrevistado com a superintendente regional, já tinha passado dela, ficou eu e uma outra menina. Só que, tipo assim, pô, ela morava, tipo, um município do lado de onde era efetivamente a agência, eu morava muito distante, e por isso até, tipo, ficou bem explícito, tipo assim, ó, ela mora bem mais perto, entendeu? Mas outras entrevistas eu fiz, e, cara, é aquilo, você não passou na primeira, é um aprendizado pra você usar na segunda. Com certeza você vai conseguir enxergar, vai fazer uma autoanálise, pô, eu acho que eu poderia ter ido melhor nisso, então na próxima eu vou tentar melhorar isso. E é bom também quando eles dão feedback. Isso é importante. Às vezes aparece uma alma boa que te dá um feedback, né? Veja o feedback, entendeu? Pergunte, entendeu? Isso é interessante. Uma entrevista que eu fiz, ele falou assim, ó, alguém tem uma pergunta? Ou alguém quer responder a pergunta do outro? E eu aproveitei essa oportunidade pra poder falar. E é bom perguntar. Entendeu? Eu peguei e falei assim, eu acho que no processo de venda, eu acho que conhecer o cliente é importante, a abordagem que você faz é importante, mas principalmente conhecer o produto que você vende é o principal. Porque conhecendo o produto que você vende, você sabe as argumentações que você pode utilizar para aquele cliente, entende? Isso é uma coisa que, tipo, funciona a mesma coisa na entrevista. Se eu não conheço aquilo que eu tô fazendo, a pessoa que está falando comigo, ela vai perceber isso. Vai ser nítido isso. Tipo, quando ela fizer alguma pergunta fora do padrão, pronto, já desbanca completamente o pré-currículo que você montou ali. Entende? Não monte um personagem. Seja você.
Entende? Na minha entrevista perguntaram assim, é o seu sonho? Eu falei assim, cara, não é o meu sonho não, mas eu sou uma pessoa proativa e eu vejo isso como uma oportunidade de transformar minha vida. É assim que eu enxergo essa oportunidade. Tipo, eu fui sincero, e é verdade. É uma oportunidade de transformar a sua vida. Então, tipo, essa foi uma que eu usei. E uma outra que, por exemplo, ninguém imagina que uma entrevista de banco vai ter isso. O cara perguntou qual foi o último livro que você leu e se você lê livros. Então, tipo, entende como a dinâmica é bem diferente? Não, e o Itaú gosta de gente inovadora. Se você viesse com uma resposta genérica nessa do sonho, de repente ia ser descartado de cara. Porque eles gostam de gente inovadora. Ah, é meu sonho desde pequeno. Não adianta ficar mentindo, inventar história. Aí pegar a história do banco e querer linkar. Não, tem que ser autêntico também, uma parte, né? Não pode ir despreparado, mas tem que ser autêntico. Muita gente fala, tipo, vai pra entrevista do Santander e fala, não, porque eu vou abordar o cliente, você, como posso te ajudar hoje? Tipo assim, pra usar o jargão do banco, achando que vai impressionar, ou vai pro Itaú. Não, porque o meu sonho é trabalhar no maior da América Latina. De verdade, os bancos, isso tudo eles já sabem. Tá saturado. Tá saturado. Você ser uma pessoa dinâmica, eu contei todas as minhas experiências da minha vida, falei exatamente do que eu pensava sobre aquilo ali e me mostrei preparado. Eu não cheguei na entrevista do banco não sabendo o que um bancário faz, quais são as linhas que a gente trabalha, qual é o produto do banco, como é uma rotina de um banco. Isso é importante, gente. Tipo, o candidato sentir que você sabe muito da prática é muito importante, entende? Porque a CPA, tipo, eles vão estar lá, eles vão perguntar e várias pessoas vão ter.